Vambora, bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês gostam, gente, de vídeo... Cara, Cíntia, falar pra vocês. O pessoal é muito fofoqueiro, eles adoram saber da vida do imigrante. Então eu trouxe a Cíntia. Palmas pra Cíntia. Gente, Cíntia é minha amiga estafeta. Quem acompanha aqui nossos vídeos pequenos já sabe. E, menina, o negócio do óculos... Não pega não, tá quebrado, é aquele quebrado. Gente, aqui, não, já começa assim, entendeu? Olha só, a vida do imigrante não é fácil, que o óculos quebrou e não pode fechar a perninha. Gente, quase que eu quebro. Então vamos começar, gente, conversar com a Cíntia. Cíntia, se apresenta pra galerinha. Quanto tempo você tá aqui em Portugal e com quem que você veio? Olá, gente, eu me chamo Cíntia e eu tô aqui em Portugal há 1 ano. E veio eu e meu esposo. Eu esqueço que é o microfone, gente. Me desculpem. Então tá, Cíntia, conta pra galerinha onde você morava no Brasil e por que você saiu de lá. Eu morava no Espírito Santo, Vitória. E, na verdade, nosso primeiro ponto não era vir pra Portugal, né? Eu e minha esposa, a gente queria muito ir para os Estados Unidos, porque minha irmã mora lá. Então a gente já estava tudo planejado para ir, que iria dar certo e a gente ia conseguir ir para os Estados Unidos. A gente foi para o Rio de Janeiro, né? Fizemos toda a nossa reserva financeira, fizemos toda a documentação necessária e fomos para o Rio de Janeiro para poder passar pelo cônsul americano. E aí, chegando lá, a gente infelizmente não conseguiu passar. As perguntas foram voltadas muito para o relacionamento. A gente tinha feito todo o levantamento em questão de documentação financeira, né? Que é o que mais impacta. Só que não, as perguntas foram todas relacionadas ao nosso relacionamento. Se a gente era casado, se a gente já tinha filhos, quanto tempo a gente estava junto, o que a gente tinha de bens construídos juntos, enfim. E por fim, como a gente ficou muito nervoso, a gente não passou. E aí, quando a gente estava lá no Rio mesmo, a gente viu uma amiga minha postando que estava aqui em Portugal. A gente se olhou e falou, vamos para Portugal? Aí ele, vamos, a gente já tinha feito toda a reserva. De lá mesmo a gente já olhou passagem, a gente não chegou a comprar, mas acho que 2 semanas depois que a gente voltou para o Espírito Santo, a gente já comprou a passagem. Foi tudo assim muito rápido e depois de 3 meses a gente veio para Portugal. Legal, vocês iam para os Estados Unidos, mas por que vocês queriam sair do Brasil? É um sonho? Porque tem gente que sonha, né, em não morar no Brasil e conhecer outros países, ou vocês estavam à procura de outra coisa que vocês não achavam no Brasil? Então, eu sempre tive o sonho de ir para os Estados Unidos, né, desde muito criança. E aí, acabou que meu esposo também tinha vontade. E o que fez essa vontade aumentar mais ainda é porque minha irmã estava nos Estados Unidos. Ela foi para lá, vai fazer 5 anos, 4 anos já. Então, a gente tinha muita vontade de ir pra lá por conta de qualidade de vida mesmo, porque a gente teve o histórico do meu cunhado, que a família dele viveu por lá por 10 anos e conseguiu juntar uma grana muito legal. Então, a gente via que no Brasil, por mais que a gente trabalhasse muito e tal, a gente não conseguia ter o padrão de vida que teria lá nos Estados Unidos, porque a gente tinha ali o espelho da minha irmã, que tá trabalhando muito, mas em compensação ela vê o dinheiro dela. E no Brasil tem muito disso, você trabalha, e infelizmente você não consegue ver seu dinheiro. Então a gente tinha justamente esse sonho de ir pra lá, de construir algo, de juntar dinheiro e possivelmente voltar pro Brasil depois com uma vida estruturada, com bens comprados, só depois usufruindo da rentabilidade no Brasil. É um pouco parecido com a minha história também, essa coisa de não conseguir juntar dinheiro e a qualidade de vida que a gente vem, né, procurar. Em relação ao trabalho, você vai fazer, uns 10, 11 meses aqui. E qual foi o seu primeiro trabalho aqui em Portugal e quanto tempo você conseguiu ele? Foi como cuidadores de idosos e foi muito rápido até. A gente chegou aqui numa terça-feira e na terça-feira eu já entrei em contato, não conhecia ninguém, a gente veio sem conhecer ninguém. Na verdade, a gente até conhecia algumas pessoas, mas na hora que você precisa, todo mundo some, né? É você e você. Então, eu peguei, entrei na internet, vi umas postagens de uma pessoa que fazia documentação. Liguei, na verdade, a gente chegou na terça a gente descansou, porque pra comprar passagem mais barata, a gente fez um tour até chegar aqui em Portugal. Como é que foi? Não, olha só. A gente saiu do Rio, lá no Espírito Santo não tem voo direto, né? Então, não tem voo direto, não tem viagem internacional, voo internacional. Ah, tá. Então a gente tinha que ir pra outro local pegar o voo. Só que de lá pra ir pro Rio de Janeiro ou pra São Paulo, enfim, tava muito caro a passagem. O que a gente fez? Foi de ônibus, de ônibus de viagem. Do Espírito Santo até São Paulo. 12 horas de ônibus. Quantas malas? 2 só, de 10 quilos, a gente não pegou a de 23.
Aí a gente pegou, foi até São Paulo, 12 horas de avião, de ônibus. Chegou lá, a gente pegou ainda um voo que tinha 3 escalas, se eu não me engano. Mulher! De São Paulo pra Brasília, de Brasília pra Lisboa, de Lisboa. E assim, a gente mofava pra esperar, tá? Chegando aqui em Lisboa ainda, tava naquela época de filas gigantescas para imigração, né? Para passar pela imigração. A gente perdeu o nosso voo de lá para cá. Mas aí depois a gente apresentou a passagem, enfim, e eles conseguiram um outro voo pra gente. E aí quando a gente chegou aqui, a gente chegou muito cedo. E nosso check-in no hotel era só 3 horas da tarde. A gente ficou ainda lá no aeroporto, sentado. Acho que a gente chegou 11 horas. Ficamos lá até 2 e pouco, esperando ainda pra poder dar entrada no hotel. Porque o check-in só era 2 horas da tarde. Aqui no Porto, né? Aqui no Porto. Caramba. Nossa, nem me fala. A gente chegou... Não, sem tomar banho. Foram o quê? 2 dias de viagem pra chegar aqui. Mas assim, compensou o desconto na passagem? Compensou, porque como a gente não se planejou pra vir pra Portugal, a gente comprou a passagem com 3 meses. E 3 meses é muito caro. Igual, por exemplo, se a gente viu que se a gente tivesse comprado com muito tempo, a gente pagaria aí uns 7, 8 mil nos 2. Nós 2 pagamos 14 mil. Nossa. Entendeu? Sim. E você tinha a opção de vir com aquela volta cancelada. A gente não optou por isso, porque era arriscado, enfim, né? Que a gente veio como turista, enfim, a gente não quis arriscar, então a gente preferiu perder o valor da volta. Então foi quase 14 mil nas 2 passagens. Caraca, puxado. Isso, foi bem. E assim, se fosse comprar vindo de Vitória com voo, tava dando 17, então era uma diferença muito grande. É porque assim, pra você imigrar também, você tem que ter dinheiro. Sim. É um investimento muito grande, não é só assim, vou pra Portugal ficar rico, vou pra Portugal mudar de vida. Não, você tem que ter dinheiro no Brasil pra você vir pra cá. Não é fácil, não. Não é. Aí fala do seu primeiro emprego. Sim. E aí, enfim, a gente chegou aqui numa terça-feira, só que a gente chegou extremamente cansado, né? Depois desse tour aí até chegar aqui. A gente descansou na terça-feira e na quarta-feira eu já entrei no site. Na verdade, na terça mesmo, descansando assim, deitada, eu fui olhando alguns números, algumas coisas de questão de documentação. Entrei em contato e na quarta-feira eu consegui agendar. E uma coisa que, tipo assim, eu já falei e gerou muita crítica das pessoas falando: você não tem como fazer a documentação em um dia. Gente, mas eu fiz. Mas eu conto como que aconteceu. Eu ouvi dizer que agora não tem como mais, mas na minha época, quando eu vim, essa pessoa, ela entrava nos sites, eu não sei explicar muito bem como funciona. Quando abria agendamento, ela emitia várias senhas. Isso, várias senhas. Então, quando eu entrei em contato com ela já falou: olha, eu tenho senha para essa e esse horário. Então, assim, e ainda foi super tranquilo que a pessoa pegou a gente de carro, levou a gente em todos os locais. Então a gente começou indo lá tirar o NIF, depois tiramos o NIS e depois demos entrada no banco. E aí no banco, na época, tinha que dar 200 euros. Qual banco? BPI. Hoje em dia não aceita mais recém-chegado. Pois, parece que agora tá bem mais complicado, né? Nessa questão de entrar, fazer abertura de conta. Eu ouvi dizer que o CTT tá abrindo. Eu nem sabia que o CTT tinha banco, mas parece que tá abrindo. Não sei. E aí a gente conseguiu fazer toda a documentação. Chegando em casa, depois disso, eu comecei a mandar currículo. Eu mandei currículo na quinta de manhã. Eram as 9h30 por aí. Quando foi 11 horas, uma empresa me ligou para cuidadora de idosos. Quando foi 11 horas, me ligou e falou bem assim: olha, tenho uma vaga, você tem interesse? Tem que começar às 2 da tarde. Eu falei: hoje? Ela: sim. Aí eu fiquei: caraca, não fez entrevista nem nada. Tipo, você pode vir 2 horas, enfim. E aí eu fui. E aí eu encontrei, né, a dona da empresa. Ela me levou até a casa da senhorinha. E aí eu fiquei por lá. Não, e era um plantão ainda, gente, de 48 horas. Foram os piores 48 horas da minha vida aqui em Portugal. Foi aquela que tu contou no TikTok. Gente, a Cíntia contou essa história lá no TikTok dela. Eu fiquei chocada. Se vocês quiserem, o @, dela tá aqui. Vai lá pra vocês ouvirem essa história, tá? Não, e outra coisa, eu fui muito louca, porque pensa, eu fui recém-chegada, não conhecia ninguém, era eu e meu esposo. Eu simplesmente fui pra uma casa de uma pessoa que eu não conhecia, dormir, ficar 48 horas lá dentro. Quando deu a noite, aqui, não sei se você chegou a entrar na casa de algumas pessoas aqui, principalmente pessoas antigas. As casas são muito antigas, tem muitas louças, tudo muita antiguidade. Sim, Não, pensa numa casa gigantesca, porque quem tem dinheiro tem as casas gigantescas, antiga. À noite, eu e a senhorinha. Era de pedra?
Não, não era de pedra, não. As de pedra, elas dão um ar mais Não, de tudo filme. escuro. Aí acabou caindo na minha consciência. Eu falei, gente, que eu vou inventar de fazer? Que doideira. 48 horas numa casa que eu não conhecia Porque se ninguém. acontecesse alguma coisa com a senhora, né, passasse mal, morresse, você recém-chegada, beleza que tinha feito o documento, mas não conhecia nada ainda. Não, Pra não quem conhecia ligar, o nada. que fazer. Não, e eu não sabia assim, a gente ouve muito falar sobre a segurança de Portugal e blá blá blá. Só que, pô, você tá dentro de uma casa de uma pessoa que você não conhece, né? Pode Podia fazer. ser mentira. Pois. Foi muito difícil porque a senhora, ela solicitava muito coisas desnecessárias. Eu até saí, expliquei à empresa por que eu tinha saído. Por conta disso, porque assim, você colocava ela você levava ela na casa de banho, num banheiro, né? E ela era acamada. Então eu que tinha que fazer a transferência toda. E detalhe, a família tava em casa, mas ninguém me ajudava, tá? Era eu pra fazer tudo. Então eu botava ela na sanita, só que, por exemplo, eu botava ela na cadeira de rodas, deixa eu explicar o processo. Botava ela na cadeira de rodas, né? Que ela não me ajudava. E quando ela queria ir na sanita, tinha uma cadeira pra ela ir na sanita, né? Que é aquela que tem um buraquinho, igual como se fosse uma sanita mesmo. E aí eu tinha que botar ela na cama, tirar ela da cadeira de roda, botar ela na cama, tirar a roupa dela, botar ela na cadeira da Ela sanita. Não andava nada. Não andava. Botava na cadeira da sanita. Porque o que acontece? Como ela não me ajudava, porque tem alguns idosos que te ajudam, força a perna. Então você levanta e consegue abaixar um pouco a fralda. Só que como ela não me ajudava, eu não conseguia levantar e abaixar a fralda dela. Então eu tinha que botar ela na cama de volta, abaixar. Peso. Muito, Tem que ser um muito. homem ou uma mulher muito forte, porque é um trabalho muito pesado. Não, e outra, a família estava em casa. E se tivesse, por exemplo, a ajuda de alguém, o que poderia acontecer? Eu levantasse ela, a pessoa abaixava as calças e eu botava ela na sanita. Ponto. Então é um trabalho que não é pra uma cuidadora só. Precisa de mais de uma. Na verdade, é porque aqui não é que não precisa mais de uma, porque não tem como. Financeiramente não compensa pra família. Mas, por exemplo, no caso dessa senhora, porque que acontece? Tá, fazer esse processo 1, 2, 3 vezes por dia, ok. Só que no caso dessa senhora, ela usava isso meio que forma de punição, sabe? Porque o que acontece? Ela sentia muitas dores e ela só queria ficar de um lado. Só que era justamente o lado que ela tinha muitas escaras, muitas feridas. Então tinha que fazer a mudança de decúbito dela de 2 em 2 horas. Como forma de punição por eu não deixar ela ficar do lado que ela queria o resto da vida que ela queria, ela ficava pedindo pra ir no banheiro. Então eu levava ela no banheiro, voltava com ela, não passava nem... Emily, não passava, juro por Deus, não passava nem 5 minutos. Ela virava, tô com vontade de ir no banheiro, tô com vontade de fazer xixi, enfim. E aí a família tava em casa, não me ajudava, mas queria que eu fizesse, sabe? E aí eu falava, vai, leva ela. Eu falei, não, mas eu acabei de levar. Não, mas provavelmente ela quer fazer, ela não tem ciência, não deve ter feito tudo. Saindo que eu ouvia, né? Só que ninguém me ajudava, queria que eu fizesse e não me ajudasse. E aí, enfim, então se fosse, por exemplo, ela sozinha, eu levaria ela conforme as necessidades. De 3 em 3 horas, alguma coisa assim, mas de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, não dava, era cansativo demais fazer esse processo todo. Aí eu colocava ela na sanita, ela fazia xixi, voltava com ela pro quarto, botava ela na cama, vestia a roupa, subia a roupa dela pra botar ela na cadeira de rodas. Mas assim, foram 2 dias, 48 horas você dormiu? Ou foram os 48 horas assim? 48 horas exclusiva cuidando dela. Primeira noite eu cheguei a chorar de desespero, porque assim, chegou de manhã eu não sabia mais o que fazer, porque foi cansativo durante o dia de ter que fazer todo esse processo, e à noite ela ficava me chamando a noite toda, porque era onde que ela ficava deitada pro lado, e aí era até o lado direito, ela tinha uma escara muito feia, né, e aí ela não podia, tinha que fazer a mudança de 2 em 2 horas. E aí eu botava ela de um lado, aí beleza, quando eu virava, fazia a mudança de decúbita pro outro lado, pronto. Ela ficava, Cíntia, e era muito engraçado que ela falava, não seja uma pessoa má, não seja uma pessoa má, muito engraçado. E aí eu começava com ela, falava, olha, você tem que ficar assim pelo menos 2 horas, mas já passou as 2 horas. Eu falei, não, eu acabei de te virar. Não, mas já passou as 2 horas. Eu acabei de te virar, não pode. Aí ela fica. E assim, a cama era uma colada na outra, né? A dela e a minha. Aí ela ficava passando a mão em mim assim, batendo, me chamando. Não batendo com força, né? Me chamando, que ela tinha força nos braços. Me chamando. Ô, Cíntia. Ela me chamava assim, ô, Cíntia. Que ela não conseguia falar meu nome direito. Ô, Cíntia. Ô, Cíntia. Só que assim, a gente sabe, eu já tive parentes assim, eu tive um tio, que eu sei que dói. Só que infelizmente tem que ficar de um lado e de outro, senão a escara fica cada vez pior, né? Mas você conseguiu esse trabalho rápido. Só que assim, pela forma que você fala, você entende. No Brasil você era da área da saúde, né? Sim. E você colocou isso no seu currículo? Coloquei. Então você acha que foi por isso? Eu acho que foi por isso que te chamaram, né? Porque dá pra ver que você já tinha uma experiência. Sim, olha, eu consegui, tem muitas pessoas que eu falo bem assim, é fácil conseguir a área de cuidador e tal, e eu vejo alguns relatos de algumas pessoas aqui que não conseguem. Eu acho que uma coisa, eu falo assim,
que eu não tenho dificuldade nenhuma, Emily, de voltar para a área de cuidados. Se você pegar empresas que eu já trabalhei, direto me manda mensagem oferecendo vagas. Mas eu acho que pelo fato de eu ser enfermeira no Brasil, eu já tenho muito conhecimento. Igual eu fui fazer um treinamento que seria 3 dias para a empresa me conhecer. Uma das empresas, não é essa. Para a empresa me conhecer. Eu entrei 7 horas e ia ficar o dia todo. Deu 10 horas, a dona da empresa falou, não, nem precisa mais de treinamento. Pode ficar que você vai voltar amanhã. Não, deu pra ver, né? Porque assim, eu trabalhava na UTI, terapia intensiva, entende? Então eu sei muita coisa. Então, assim, questão de cuidado, de mudança de decúbito, de troca de fralda, de lidar com sonda, igual me jogaram para cuidar de uma paciente que tinha BPI, banco, BiPAP, que é um ventilador não invasivo, né? E aí, ventilador de respiração, não sei se é funcional respiratório. E aí, me colocaram lá, nem perguntaram se eu sabia, porque eu já trabalhava na área da saúde. Então sabia. Eles já imaginaram que eu sabia. E aí me jogaram lá para poder manusear E assim, então hoje eu consigo voltar para a área de cuidados muito fácil. Só que eu não tenho vontade nenhuma. Eu não vou falar que eu não volto. Porque na hora da necessidade, obviamente, eu voltaria, mas... E dessa forma que você consegue ver como que estão os trabalhos, tá difícil, você vê a minha situação, você acha que o pessoal chegando agora, eles vão conseguir essa área de área de cuidadora de idosos, mas assim, sem ter experiência? Você acha que a pessoa consegue? Tem empresas e empresas, pra te falar a verdade, tá? Porque tem muitas empresas que te jogam, inclusive eu peguei uma empresa que a menina, eu fui passar o plantão pra menina e ela estava desesperada, que ela não sabia nada, ela não sabia nem verificar os sinais vitais. E aí eu que falei pra ela, não, peraí, vou te ensinar. Então tem empresas e empresas. Tem empresas que na hora do desespero te joga lá e não quer nem saber se você sabe. Eu peguei empresas assim. Mas tem empresas que, igual foi essa que eu te falei, que faz um treino. Só que assim, eu acho que é a necessidade da empresa no momento. Porque essa empresa que ia ficar comigo 3 dias dando treinamento, eu indiquei uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. Inclusive, eu até passei vídeos do YouTube pra ela saber como que fazia mudança de fralda. E com essa, eles não fizeram treinamento, simplesmente jogaram ela. Então eu acho que depende muito da necessidade da empresa naquele momento. Se preciso de alguém de urgência, vou jogar, tô nem aí se você sabe ou não. Agora, se eu tenho tempo pra preparar, pra conhecer, aí faz o treinamento, entendeu? Então depende também da sorte do imigrante, gente. Exatamente. Se você chegar e tiver sorte de pegar uma empresa que não liga, você mandar currículo, então você vai ser chamado. Tá, além disso daí, de cuidadora de idosos, a sua próxima profissão já foi estafeta ou você fez alguma coisa antes? Como que é seu relacionamento com portugueses, sobre preconceito, xenofobia, a diferença da jornada de trabalho do Brasil pra Portugal? Você consegue ter um poder de compra muito alto. Igual acho que eu comentei com você que eu sofri um golpe. Vai ficar mais fácil o imigrante vir e ocupar cargos melhores, sabe? Começou a gritar lá de cima que a gente era ladrão, que não sei o quê. Plantão de 9 da manhã às 9 da noite. E eu recebi, eu acho que 2h30. A equipe era bem jovem, muito receptiva, tipo assim, me abraçaram, sabe? Ela dava tapa na minha cara, pegava no meu cabelo assim, enfiava a mão assim, ó. Eu acho que é um dos trabalhos mais tranquilos, assim, pro imigrante, porque eu conheço pessoas que estão há 4, 5 meses que não conseguiram casa. Na verdade, eu não sei se eu posso falar assim, escancarado, mas era meio que uma enganação.